Apareceu as coisas aí que eu falei? Pronto. Então vamos lá, gente. A gente vai começar a parte de tabela periódica, que na verdade ela é uma interface entre estrutura atômica e ligação química. Por quê? Primeiro porque a gente vai perceber que a organização da tabela periódica, ela tem um padrão. Então quando você olha para a tabela periódica e vê todas aquelas formas diferentes, né, uma parte mais magrinha que a outra, a gente olha para aquilo e fala, por que o formato da tabela é desse jeito? A gente vai perceber, na verdade, que a organização da tabela ela é um reflexo da distribuição eletrônica. Então, uma das coisas que a gente vai fazer, que talvez seja a primeira delas, é aprender a olhar na tabela e, pelo posicionamento do átomo, se ele está mais à direita, mais à esquerda, se ele está mais para cima ou para baixo, a gente vai conseguir saber todas as informações sobre a estrutura eletrônica. Sabe quando você pega lá um átomo e vai fazendo a distribuição para chegar na camada de valência, para saber quantos elétrons ele tem na camada? A gente vai conseguir fazer tudo isso só olhando na posição da tabela. Então, essa primeira parte, eu estou chamando de parte 1, estrutura. Porque a gente vai tentar relacionar a distribuição eletrônica com a posição na tabela. Uma segunda parte do estudo da tabela é a parte que vai preparar a gente para entender ligação química. Por quê? Os elementos químicos que a gente conhece na natureza, eles têm uma série de características, uma série de comportamentos. Por exemplo, o número de ligações químicas. Né? Você já ouviu aquela frase, né, professor, dizendo assim: o carbono é tetravalente. O que significa dizer que o carbono é tetravalente? Significa dizer que ele faz 4 ligações. Ou talvez você já tenha ouvido coisas do tipo: olha, o flúor é o elemento mais eletronegativo. Isso é uma propriedade que a gente atribui aos átomos chamada eletronegatividade. Todas essas propriedades vão dizer para a gente o que o elemento vai fazer na natureza. Se o elemento gosta de perder elétron, se o elemento gosta de ganhar elétron, se o elemento gosta de compartilhar elétron. O mais legal de tudo é que todas essas características são obtidas ao olhar para a tabela. Então a gente vai perceber, na verdade, que a tabela ela é muito mais do que uma tabela. A tabela é como eu costumo dizer, é um manual de conduta dos átomos. Eu olhando para o posicionamento do átomo na tabela, eu consigo predizer quais são os comportamentos desse átomo na natureza. Se ele vai gostar de perder elétron, se ele vai gostar de ganhar elétron, se ele tem chance de fazer ligação iônica ou covalente, e coisas do tipo. Cargas elétricas, tá? Então, basicamente, tudo que a gente precisa encontrar sobre um átomo ou sobre um elemento está na tabela. Então, vamos começar falando da estrutura dela. Aqui eu vou desenhar a tabela, tá, gente? Obviamente eu não vou desenhar elemento por elemento, mas eu vou desenhar a tabela daquele jeito que a gente conhece. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hoje é a aula dos desenhos, mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui. Aqui. Pronto. Aí uma outra coisa que a gente vê nas tabelas periódicas, né? É que tem uma parte dos elementos que fica fora da tabela. São duas linhas que normalmente são colocadas na parte de baixo da tabela. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é tentar entender por que a tabela é organizada assim. Tá? Se vocês quiserem acompanhar com a tabela, tem uma na apostila, tá, gente? Acho que na primeira folha aí tem uma tabela. Talvez ajude vocês a ter uma noção mais, sem precisar ficar desenhando. Tá? Acho que é na primeira ou na segunda página aí. Opa, peraí, que acho que tem coisa errada aqui. Peraí. Isso. Isso. Pronto. É isso aqui, ó. Tá? Bom, primeira coisa que é a coisa mais óbvia da tabela.
Se você olhar para os elementos dispostos na tabela, o primeiro elemento aqui na cabecinha da esquerda, aqui, ó, é o hidrogênio, tá? Que tem número atômico 1. 1. O segundo elemento da tabela, ele está aqui, ó. Ó, aqui, ó. É o hélio. Ele tem número atômico 2. O terceiro elemento da tabela está aqui, ó. Embaixo do hidrogênio, que é o lítio. O quarto elemento é o berílio. O quinto elemento está aqui, ó, boro. E assim vai. Então, observa que os elementos eles foram dispostos na tabela, linha por linha, e em ordem crescente de número atômico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Neônio. Aí vem 11, sódio, 12, magnésio. 13, alumínio. 14, silício. 15, fósforo. 16, enxofre. 17, cloro. 18, argônio. Percebe que, conforme você vai percorrendo uma linha horizontal, o número atômico vai crescendo, terminando sempre num gás nobre. Perceberam isso? Tá, ok. Então, primeira coisa, elementos organizados, elementos dispostos em ordem crescente de número atômico. Em ordem crescente de números atômicos. Essa observação é importante, pessoal, pelo seguinte. O número atômico é o número de prótons do átomo. Só que nós sabemos que o número atômico também é o número de elétrons, porque o átomo está neutro, não está? Então, se o átomo está neutro, eu posso dizer, por exemplo, se o átomo tem 3 prótons, ele tem 3 elétrons. Então, isso significa que conforme você vai abaixando na tabela periódica, você vai encontrando os elementos que têm mais elétrons. Os elementos cujas eletrosferas são mais complicadas, mais complexas. Nas linhas aqui de cima, sobretudo na primeira, na segunda e na terceira linhas, estão os elementos mais famosos que a gente tem no vestibular. Hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, carbono, nitrogênio, cloro, flúor, sódio. Estão basicamente localizados até a terceira, no máximo quarta linha. Tá? Bom, outra coisa. Sempre que eu quiser localizar um elemento na tabela, eu vou ter que dar duas informações. A linha e a coluna. As linhas são numeradas de 1 a 7. Tá? E a gente costuma chamar ou se referir a essas linhas com o nome de períodos. Então, períodos. Períodos. E aí já vai a primeira informação relevante. Não é uma coincidência o fato da tabela ter 7 períodos e o diagrama de Linus Pauling ter 7 camadas. Não é uma coincidência. Na verdade, uma das coisas que a tabela se preocupa em fazer é organizar os elementos de tal maneira que, a partir do momento que você sabe o período dele, você já sabe uma informação sobre a eletrosfera, que é o número de camadas. Então, por exemplo, o que eu posso dizer em relação a isso de forma bem objetiva? Todos os elementos, exemplo, que estiverem no terceiro período, são elementos cuja distribuição eletrônica vai ter 3 camadas. E assim por diante. Então, os períodos já nos dão a primeira informação sobre a estrutura do átomo, que é o número de camada. Tá? E isso aqui vai abrir um link para a próxima aula, que é super importante. Por quê? Porque uma das coisas que o número de camada vai me dar é o tamanho do átomo. Você tem átomos, por exemplo, que estão lá no sexto, no sétimo períodos, são átomos que têm 6, 7 camadas eletrônicas. Eles têm tamanho maior, por exemplo, do que comparados com os átomos que estão aqui em cima. Então a gente vai começar na semana que vem também a observar que o número de camadas vai me dar uma informação sobre o tamanho do átomo. E sabendo que se o átomo é pequeno ou grande, eu consigo prever algumas características dele. Tá? Bom,
E as colunas? Aqui nas colunas é uma polêmica danada. A gente tem na tabela, se você fizer a conta, 18 colunas. 18, da primeira aqui até a 18ª aqui. A nomenclatura oficial, o que ela sugere? Ela fala para você numerar as colunas de 1 a 18. Quinze, 16, 17 e 18. Tá? Nas tabelas mais comuns, a gente costuma usar para algumas desses grupos, letra A, letra B. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Em geral, a coisa funciona assim. Essas duas primeiras colunas aqui, ó, eu vou separar aqui, ó. As colunas um e 2, os grupos um e 2, né, que a gente chama, também costumam ser chamados de grupos 1A e 2A. Ou família 1A e 2A. Aqui, ó, do grupo 13 ao 18, eu também tenho grupos que vão receber o símbolozinho A. Só que dentro dessa lógica de nomear os grupos com a letrinha A, aqui eu vou ter 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Então, assim, a gente considera como se fossem sinônimos. Então você pode falar assim, olha, sei lá, o sódio está no grupo 1. Ou o sódio está na família 1A. O oxigênio está no grupo 16. Ou o oxigênio está na família 7A. Normalmente, quando a gente usa a palavra grupo, a gente usa a numeração de 1 a 18. Se você quiser usar a terminologia mais comum, que a gente costuma usar na escola, né? 1A, 2A, 3A, aí você usa o termo família. Família. Misteriosamente, no meio dos grupos, no meio das famílias A, existe aqui um monte de outros átomos, tá vendo? Ó, que ficaram de fora dessa terminologia. Você pode falar grupo 5, grupo 6, grupo 7, grupo 8 e tal. Mas quando você vai usar a terminologia família, aqui muda completamente. Aqui, para começar, as famílias vão receber letra B. B. E o sistema de numeração é completamente diferente. Tá? Por isso que, por exemplo, eu particularmente não gosto nem de ensinar isso aqui. Isso aqui é totalmente desnecessário. Tá? Mas, como vocês já sabem, eu estou aproveitando isso daí. Esses elementos, que são do tipo B, vamos colocar tipo B, são diferentes do tipo A para alguma coisa. Tem alguma coisa que diferencia esses elementos. A gente costuma se referir a eles da seguinte maneira, ó. Elementos de grupo A, elementos de grupo B. Os do grupo A são chamados de representativos. Representativos. O nome que foi dado a eles, né, tem a ver muito com o fato de que esses elementos são mais importantes. São elementos que foram descobertos primeiro. Então aqui você tem os elementos que são de fato os que a gente mais ouve falar na escola, né? Oxigênio, nitrogênio, carbono, cloro, flúor. Os elementos daqui, um A, né? Sódio, magnésio, tá? São os representativos. Os elementos que estão no meio dos representativos, como se tivessem aberto um buraco aqui nos representativos colocados no meio, eles são chamados de elementos de transição. Transição. Tem os de transição interna e tem os de transição externa, mas eu não vou entrar muito nessa discussão porque ela não é importante. Tá? Então, deixa eu fazer uma divisãozinha aqui. Ó. Dentro do grupo dos representativos, desculpa, dentro do grupo dos elementos de transição, que estão aqui, ó, tem alguns bem famosos, né? Aqui é tudo metal, tá, gente? Se você pegar na tabela e começar a olhar, você vai ver tudo metal. E tem alguns que são bem famosos. Tipo, o zinco, o ferro está aqui, a prata, o ouro, a platina, o cobre, o níquel. São os metais que a gente conhece bastante, tá? E aqui você tem essas duas linhas que são desenhadas fora da tabela.
Esses elementos estão aqui dentro. Eles também são elementos de transição, tá? A gente costuma chamá-los de elementos de transição ou, nesse caso aqui, terras raras. Terras raras. Aqui tem um monte de elemento famoso. A maioria é radioativo. Urânio, plutônio, tório. Geralmente a gente vai ouvir falar desses elementos aqui quando a gente for estudar radioatividade, tá? Tem uns outros nomes, tá? Que eu vou falando mais só por curiosidade, tá? Tem os elementos chamados de cis-urânicos e os transurânicos. Isso tem a ver com o número atômico. O número atômico do urânio, salvo me engano, acho que é 92. Se um elemento tiver número atômico acima do 92, ele é transurânico. Se o elemento tiver abaixo do 92, ele é cis-urânico, tá? Nas tabelas antigas, a tabela que vocês têm na apostila é um pouquinho mais nova. Nas tabelas antigas, aqui você não tinha elementos, ó. Se você pegar uma tabela, por exemplo, de 1990, essa parte aqui não vai aparecer. Por quê? Porque esses elementos que estão aqui, eles são artificiais. Os caras produziram em laboratório. A partir de processos nucleares lá, os caras produziram esses elementos artificiais. Então aqui na tabela você não tem só elemento natural, não. Você tem os elementos, sobretudo esses que estão aqui no finalzinho, são os artificiais, tá? Outra coisa, gente, ainda sobre o geralzão da tabela. Se você olhar na tabela de vocês da apostila, aqui tem dois tijolinhos brancos, não tem? Esses tijolinhos brancos, na verdade, são onde exatamente deveriam estar essas duas fileiras aqui, ó. Essa fileira aqui, ela tinha que estar aqui. Então, tipo assim, tenta imaginar o seguinte, ó. Tá vendo essa parte aqui, ó? Imagina que eu pego isso aqui e descole um lado do outro. E abra um espaço. E aí eu vou colocar esses dois caras aqui, ó. Então, tipo, por que que essas duas linhas são desenhadas fora da tabela? Por um problema de espaço. Se a gente fosse colocar essas duas linhas aqui dentro, ó, pessoal, essa tabela teria que ser muito mais larga do que ela é. Então imagina, por exemplo, essas duas primeiras colunas, depois você encaixa essas duas aqui, depois você pega toda essa parte, encaixa aqui e vai embora. Vai ficar um negócio monstruoso. Ia ficar um negócio mais ou menos assim, ó. Eu vou fazer bem tosco, tá, gente? Ó, a tabela ia ficar assim. Se eu pegasse essas duas colunas aqui, ó, e colocasse elas aqui, ó, ia ficar assim a tabela. Rum. Então o que que os caras fizeram para ficar uma coisa mais estética, né? Os caras cortam aqui, tiram isso aqui para baixo e gruda aqui, tá? Beleza? Outra coisa, eu não vou falar ainda sobre metal e não metal, tá? Porque isso vai vir em automático. A gente vai olhar para o negócio e falar, então é por isso que esse cara é metal. Então eu não vou perder muito tempo falando sobre isso. Agora, o que que é mais importante nessa primeira passagem da tabela? O que eu vou fazer agora? Tudo isso que eu fiz até aqui, gente, acho que não é novidade para ninguém. A coisa começa a ficar interessante quando eu fizer o seguinte com a tabela, ó. Eu vou dividir essa tabela em 4 pedaços. E eu vou chamar cada pedaço de bloco, tá bem? O primeiro bloco, eu vou me referir a ele como sendo o bloco referente aos elementos da família 1A e 2A. Então presta atenção. Existe um bloco referente aos elementos da família 1A e 2A. Sabe aquela família que vocês chamam de metal alcalino e alcalino terroso? Então, são essas duas aqui. Esse bloco eu vou chamar de bloco S. Bloco S. Beleza, guarda aí. O segundo bloco da tabela compreende os grupos 13 até 18. Do 13 até o 18, ou se você quiser, do 3A até o 8A. Tá bem? Esse bloco aqui, eu vou chamar de bloco P. Bloco P. Coincidência essas letras, né?
Ou não? Tem alguma coincidência com alguma coisa que a gente já viu? Tem, né? S e P, se a gente lembrar do que a gente viu até agora, nós estamos se referindo ao quê? Bom, a gente sabe de que S e P são subníveis, né? Ou subcamadas, né? Ou seria uma informação relacionada a um número quântico secundário, né? 0, 1, 2, 3, né? Tá. Bom, então se isso é verdade, deve existir um bloco D e um bloco F. E de fato existe. O bloco D é esse aqui, ó. Bloco D. O bloco D, ele corresponde a todos os elementos de transição que estão localizados aqui, ó. Menos os dois tijolinhos branquinhos que vocês estão vendo aí. Os dois tijolinhos branquinhos, eles se referem às terras raras, certo? Que são o meu bloco F. Bloco F. Gente, acabou aqui a aula. Sério. Sério, acabou aqui. Agora você consegue saber tudo de tabela periódica só com isso aqui. Vamos com calma que vocês vão entender o que eu estou falando. Lembra quando a gente está usando o diagrama de Linus-Pauling? E aí você tem lá a distribuição que pode terminar em S, P, D ou F. Tá. Quando uma distribuição termina em S, ela pode terminar em S1 ou em S2. Pode existir alguma distribuição eletrônica terminada em S3, S4? Não. Por que não? Porque no subnível S só cabe 2 elétrons, certo? Tá. Me responde outra coisa. Quando uma distribuição termina em P, ela pode terminar em P1? Pode. Pode terminar em P2? Pode. 3, 4, 5, 6, 7. Não, 7 não. Se a distribuição termina em P, é até P6. Tá. Quando a distribuição termina em D? Até 10. Então pode ir D1 até D10. E F? Até 14. Olha que interessante. Vocês repararam que o bloco S contém só 2 colunas? Vocês repararam que o bloco P contém 6 colunas? Faz a conta aí, conta aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você contar aqui no bloco D de dado, você vai encontrar, adivinha, 10 colunas. Ou seja, onde eu estou querendo chegar com isso? Vamos pegar, por exemplo, os elementos do bloco S. Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Se você fizer a distribuição de qualquer um desses elementos, qualquer um deles, eu aposto com você que a distribuição vai terminar em S1. Por exemplo, distribuição do hidrogênio, 1 S1. Distribuição do lítio, 2S1. Distribuição do sódio, 3S1. Distribuição do potássio, 4S1. Distribuição do rubídio, estou tentando lembrar, 5S1. Todos os elementos do grupo 1 ou da família 1A vão ter sua distribuição eletrônica terminada em S1. Então, antes da gente começar a escrever, né? Por que que os elementos do bloco S se chamam elementos do bloco S? Porque em todos esses elementos, o subnível mais energético é do tipo S. Ou, traduzindo, né? Vamos colocar aqui, ó. Bloco S. Subnível mais energético do tipo S. Obrigado. Do tipo S. Então, assim, mas e por que que tem 2 colunas, professor? Uai, porque se você pegar os da primeira coluna aqui, eles vão terminar em S1.
Agora, se você pegar os elementos aqui do lado, ó, todos eles daqui, o berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário e o rádio. Todos esses daqui vão terminar a distribuição em S2. Deixa eu colocar aqui em outra cor, peraí. Destacar aqui. Distribuição em S1 e S2. Tá? Então, no final das contas, o que que a gente vai percebendo? Se por um lado o período tem a ver com as camadas, quantas camadas tem o átomo, a coluna ou a família tem a ver com, sobretudo, a configuração da camada de valência. Por isso que a gente aprende na escola que os elementos que estão na mesma família têm o mesmo número de elétrons na camada de valência. É porque a estrutura é a mesma. A estrutura é a mesma. Então, por exemplo, para os elementos do bloco S, a gente pode criar algumas generalizações que para a gente são fundamentais. Todo elemento do bloco S, se tiver na família 1A, a camada de valência vai ser do tipo NS1. Presta atenção aqui para não bugar. Ó, olha o que eu escrevi aqui, ó. Elementos do bloco S. Se forem elementos da família 1A, terão uma camada de valência do tipo NS1. O que que esse N representa? O período. Está no terceiro período, então a camada de valência é 3S1. Está no quarto período, camada de valência é 4S1. Tá? E a mesma coisa vale para os elementos da família 2A. Ou grupo 2. Nesse 2. Aí acontece uma coisa muito curiosa, né? Desvendando as, os entortamentos da tabela periódica. Por exemplo, quando a gente olha para a tabela periódica, uma das coisas que chama a atenção é que o hélio ele está sozinho aqui na ponta. E o hidrogênio está aqui na outra ponta. Se bem que tem algumas tabelas que colocam o hidrogênio até fora da tabela, né? A gente já vai comentar um pouco sobre isso. Mas, por exemplo, o hélio, se você fizer a distribuição eletrônica do hélio, ele vai terminar em NS2. Ele vai terminar em NS2. Então, tecnicamente, o hélio, que é esse elemento aqui, ó, ele deveria estar localizado aqui, ó. Nesse toquinho aqui. Porque, ó, gente, olha que louco isso. Distribuição do hidrogênio, 1s2, 1s1. Distribuição do hélio, 1s2. Então, se a distribuição do hélio é 1s2, ele tinha que estar aqui, tá vendo? Por que que ele não foi colocado ali? Porque, embora ele tenha uma distribuição que termina em S2, os químicos perceberam que ele era muito mais parecido com gás nobre do que com metal. Então, ele foi colocado no grupo dos metais, no grupo dos gases nobres, muito mais pelas características que ele tem do que pela estrutura atômica. Mas se a gente fosse respeitar estritamente a estrutura atômica, ele tinha que estar aqui, ó. Tá? Porque ele se comporta. Primeiro, ele não é um metal. Uma das condições para ser metal é que ou ele é líquido ou é sólido. Isso aqui nem líquido e nem sólido é. Segunda coisa, ele não faz ligação química. Metal faz. Então, por conta desse comportamento, eles acharam melhor colocar o hidrogênio aqui. Ah, e aí eu posso ir mais além. É justamente por esse motivo também que em algumas tabelas o hidrogênio não aparece aqui, ó. Se você, por algum acaso, já viu alguma tabela onde o hidrogênio aparece no meio, é justamente por isso. Porque o hidrogênio, embora ele tenha uma distribuição terminada em S1, ele não se comporta como os outros elementos. Então, tecnicamente, eu poderia, por exemplo, tirar o hidrogênio daqui e colocar em outro lugar. Tem até a piada que o hidrogênio não tem família, né? Que ele é órfão, não sei o quê. Que quando ele foi preso, né? De direito a uma ligação. Tá? E aí o carbono foi preso, né? Cara, como que piada? Ah, ô Matheus, você não conhece essa piada? Ah, a piada é o que que o hidrogênio falou quando ele foi preso?
Tenho direito a uma ligação. É a piada. Aí vem a piada. Ah, gente, vocês estão rindo por causa disso? Sério mesmo? Vocês estão rindo? Não, aí tem a continuação da piada. Ah, e o Carbono foi preso. O que que ele falou? O Carbono fugiu porque a cadeia era aberta. Ah, não? Ah, vocês nem entenderam a porra da piada, vai. Vocês não estão rindo porque vocês entenderam. É por isso. Ah. Vocês riram a do hidrogênio, que era muito mais imbecil que essa. Cadeia aberta, gente, lembra? Cadeia fechada, aberta, saturada, insaturada. Então, por isso. Tá bom, vamos continuar. Agora vamos pular o bloco D. Vamos fazer na ordem, tá? S, PDF. Bom, dentro dessa analogia, o que seriam elementos de bloco P? Bloco P, exatamente. Bloco P são elementos com subnível mais energético do tipo D, do tipo P, perdão. Subnível mais energético do tipo P. Tá, vamos voltar para a tabela antes da gente ver esses negócios de camada de valência. Gente, toma cuidado com uma coisa, pelo amor de Deus. Uma coisa é você falar assim, ó, subnível mais energético do tipo P. Quando eu falo que o subnível mais energético é do tipo P, o que que eu estou querendo dizer? Que a distribuição termina em P. Se a distribuição termina em P, ela pode terminar de P1 até P6. Tá bom. Então vamos fazer a correspondência. Pega lá os grupos, os elementos do grupo 13. Boro, alumínio, gálio, índio, tálio, e esse aqui eu não sei porque é artificial. Tem a frase, né? Bruno almoçou galinha indiana talhada. Tá aqui. Todos esses elementos, gente, têm as suas distribuições terminadas em P1. Tudo bem? Tá, então me responde uma coisa. Quantos elementos esse cara tem que ter na camada de valência? Hã? Quantos elétrons, perdão, esse cara tem que ter na camada de valência? Qualquer um deles. Três, porra! Não é 3A? Não é 3A? Vocês estão aprendendo assim na escola, caralho? Todo elemento da 3A tem que ter 3 elétrons na camada de valência, não é? Quem falou que essa merda é camada de valência? Isso aqui é subnível mais energético. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte: para você fazer uma distribuição parar em P1, os elétrons anteriores têm que estar onde? No S2. Quer ver um exemplo? Pega lá o primeiro elemento da tabela. Nesse canto aqui, ó. Pega ele aqui, ó. Boro. Boro. 1s2, 2s2, 2p1. Olha lá. Isso aqui é a distribuição do boro, ó. Uma coisa é subnível mais energético, outra coisa é camada de valência. Cuidado com isso aqui. Dizer que a distribuição termina em P1 não quer dizer que a camada de valência tem um elétron. Quando a distribuição termina em P1, significa que os elétrons anteriores estão na mesma camada, tá vendo? Ó? Por isso que a gente associa o 3A aos 3 elétrons na camada de valência. Tá certo. Tá certo. Vamos de novo. Se eu pegar o elemento que está abaixo dele, do boro, alumínio, como é que é a camada de valência dele? 3s2, 3p1. Embaixo dele, do alumínio, quem vem? O gálio. Qual a distribuição eletrônica da camada de valência? 4s2, 4p1. A daqui, 5s2, 5p1. 6s2, 6p1.
7s2, 7p1. Então, como é que eu generalizaria? Nossa, ficou boa essa frase. Generalizaria a camada de valência de um elemento da 3A. A camada de valência de um elemento da 3A. NS2, NP1. Quem diria que tem até fórmula para camada de valência, né? Todos os elementos da família 3A terão suas camadas de valência do tipo S2P1, S2P1. E é daqui que vem os 3 elétrons, né? Ó. Tá? Eu conto os 3 elétrons de uma vez só. Bom, agora é empurrar bêbado na ladeira, gente. Agora vocês sabem todas as outras. Quer ver? Pega os caras que estão do lado da família do boro. Casal, Cecília e Geraldo sonham para burro. Carbono, silício, germânio, chumbo. Não, estanho, chumbo. Todos terminam em P2. Terminar em P2 significa ter 2 elétrons na valência? Não. Eles terminam em P2 porque a camada de valência vai ser tananã S2, tananã P2. Então, por exemplo, se você fizer a distribuição do carbono, que é o primeiro aqui, ele vai terminar em 2s2, 2p2. O daqui vai ser 3s2, 3p2. 4s2, 4p2. E assim sucessivamente. Tá? Família 4A. Camada de valência, S2P2. Bom, agora vocês já podem completar o resto, né? Os da família 5A vão ser S2P3, S2P4, S2P5, S2P6. Tudo PPPPP. Tá? Vamos colocar aqui as camadinhas de valência. 5A, 6A, 7A e 8A. CV. Pronto. Bom, a partir de agora a gente praticamente joga o diagrama de Linus Pauling fora, né? A gente não precisa mais dele, porque a tabela está me informando tudo isso, tá? Outra coisa que é curiosa na tabela, que certamente você já parou para pensar nisso, talvez você não tenha chegado na resposta, mas você já olhou e reparou. A gente observa que essa região do grupo B aqui, ó, ela é mais fininha. Ou seja, o que isso quer dizer na prática? Não existem elementos do grupo B que tenham uma camada, nem 2 camadas e nem 3 camadas. Eu vou repetir o que eu estou falando. Não existem elementos do grupo B com uma camada. Não existem elementos do grupo B com 2 camadas. Está vendo que aqui está vazio? E também não existe elemento do grupo B com 3 camadas. Tá? Só vem a partir da quarta aqui, ó. Tá? Por que será que isso acontece? Isso tem a ver com o subnível D, né, pessoal? O subnível D, ele não vai aparecer na primeira nem na segunda camada. Você não tem lá um elemento que termine em D com 2 camadas. Então a gente vai perceber que os elementos do bloco D, eles vão começar a aparecer à medida que a eletrosfera vai ficando cheia de átomos. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre eles também. Antes da gente falar sobre os elementos do bloco B, vamos tentar bolar uma explicação do porquê que esses elementos todos que eu falei estão classificados dentro de um subbloco A. Né? O que eles têm de especial para ganharem essa letrinha A? Por incrível que pareça, é um detalhe muito besta, gente. Se você olhar tanto na família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, vocês perceberam que o subnível de maior energia, ele está dentro da camada de valência? Ó, subnível de maior energia está dentro da camada de valência. Subnível de maior energia está dentro da camada de valência. Tá? A gente vai perceber que no bloco B isso não vai acontecer. O subnível de maior energia está fora da camada de valência. Eu vou mostrar para vocês isso. Tá?
Uma forma da gente definir isso, vou escrever aqui, ó, os elementos dos blocos, do bloco A, na verdade ele começa a partir da quarta camada. Depois que você entra no 4S, você volta para o 3D, no diagrama. Entendeu? Para você chegar no subnível D, você vai ter que invadir a quarta camada. Por isso que os elementos que estão no bloco D, eles só começam a aparecer no quarto nível. Entendeu? A gente vai fazer as distribuições para vocês perceberem isso. Os elementos do bloco A, terminados em S ou P, possuem o subnível mais energético na própria camada de valência. CV. Vamos ler devagar aqui porque tem umas frases meio estranhas, ó. Os elementos do bloco A, o que é o bloco A? 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Todos eles terminados em S ou P, ó, isso aqui que é interessante. Se você pegar todos os elementos que a gente acabou de descrever aqui, de família A, ou a distribuição termina em S, ó, aqui, um S1, S2, ou a distribuição termina em P. Então a gente pode, inclusive, usar isso como critério de classificação. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte: quando é que eu vou chamar um elemento de elemento representativo? Quando é que eu vou chamar um elemento de elemento do bloco A? Quando a distribuição eletrônica dele terminar em S ou em P. Tá? E o que esses elementos têm em comum? O subnível mais energético está dentro da camada de valência. O subnível mais energético está dentro da camada de valência. Basta você escolher qualquer um desses elementos e fazer a distribuição eletrônica. Tá? Por exemplo, vamos pegar um elemento ali, vai. Eu vou pegar esse aqui, ó. Tá vendo esse aqui, ó? Eu não sei quem é ele, mas eu sei que a distribuição dele termina em 3p5. Ó, 3p5. Então, por exemplo, se eu precisar fazer a distribuição desse elemento, o que eu vou fazendo? Eu vou seguindo o diagrama até eu chegar em 3p5. Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Ó, parei aqui. Agora vê se você consegue olhar para isso, pessoal, e concordar com essa parte da frase, ó. Possui o subnível mais energético dentro da própria camada de valência. Quem é o subnível mais energético aqui? É o 3p. Ele está dentro da camada de valência? Tá. Se você fizer isso com todos os elementos das famílias A, isso vai acontecer. Tá? Já ressaltando, tá, pessoal, que essa diferenciação de A e B é absolutamente besta. A gente não usa ela para nada. Eu só estou colocando aqui para vocês saberem o que é o mais importante de tudo que eu falei até agora. Que você tenha isso em mente. Isso aqui, ó. Tá? Agora eu vou fazer com os elementos do bloco D. Eu vou fazer com os elementos do bloco D. E ó, já vou avisando, não vou fazer com os do F, tá? Porque o do F fica muito grande, não precisa. Mas o raciocínio seria o mesmo. Tá, vamos escolher um elemento do bloco D para fazer a distribuição. Aqui precisa tomar cuidado, porque foi aquilo que eu acabei de falar para o Matheus. Gente, quando a gente começa a distribuir elétron em subnível D, é aí que o diagrama começa a ficar meio maluco. Então vamos pegar, só para vocês entenderem a lógica, o primeiro elemento do bloco D aqui, ó. Esse aqui do lado, ó. Esse cara aqui é o escândio.
Ele tem 21 elétrons, ok? Eu vou fazer a distribuição dele. Então, deixa eu escrever aqui, ó. Bloco D. Bloco D. O que é o bloco D? Subnível mais energético. Do tipo D. Vamos pegar aqui o escândio. O escândio tem número atômico 21, tá, pessoal? Ó, essa aqui é a distribuição do escândio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Pergunta: por que é que o escândio não é de família A? Por que é que o escândio não é de família A? Porque o subnível mais energético não está na camada de valência. Entenderam? Qual é a camada de valência do escândio, gente? 4. Qual é o subnível de maior energia? 3. Se você fizer a distribuição de qualquer elemento que tiver naquele miolo, vai acontecer isso aqui. Por exemplo, se terminar em 3D, aqui é 4s. Se terminar em 4D, aqui vai ser 5s. Se aqui terminar em 5D, aqui vai ser 6. É a bugada do diagrama, gente. Tá? Mas uma coisa interessante. Ele terminou em D1. Tá vendo que ele terminou em D1? Então vem cá. Se você pegar os elementos que estão embaixo do escândio aqui, ó, todos dessa coluna, eles vão terminar em D1. D1. Se você pegar os do lado aqui, ó, D2. E assim vai. Pronto. Tudo ali, ó. 10 colunas de D1 até D10. Só que a gente vai tentar fazer algumas generalizações aqui, né? Porque, por exemplo, com certeza você já ouviu o professor falar isso na aula de química, talvez. Olha, gente, essa história de você falar que a família 1A tem um elétron, família 2A tem dois elétrons, família 3A tem dois elétrons, só vale para a família A. Para a família B não vale. Agora você entende por quê. Gente, se você fizer a distribuição de qualquer elemento que tiver aqui, ó, quantos elétrons esse cara vai ter na camada de valência? Dois. Sempre dois. Sempre dois. Os daqui também. Todo mundo aqui vai ter dois. Então não dá para você fazer associação de número de família com número de camada de valência aqui. Mas não é por isso que não existe padrão. Não é por isso que não existe padrão. Tá? Se eu pegar, por exemplo, os elementos da segunda coluna aqui, ó, por exemplo, o cara que está aqui vai ser 4s2, 3d2. 4s2, 3d3. 4s2, 3d4. E assim sucessivamente. Então a gente pode dizer, por exemplo, vamos criar uma generalização. Por exemplo, para o escândio, como é que eu representaria a distribuição eletrônica dele? Faria isso aqui, ó. Genericamente. A distribuição dos elementos do grupo do escândio vão ser blá 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 NS2, ó,
Então vai, responde. Então vai. NS2, N-1, D1. Ó, 4, 3. Qual é o número que vem antes de N? É o N-1. Então, qualquer elemento da família do escândio tem uma distribuição terminada em NS2, Ni1-1, D1. E os elementos que estiverem do lado do escândio? Aqui, ó. Aqui, ó. Vai ser 4S2, 3D2, 5S2, 4D2, 6S2, 5D2, 7S2, 6D2. Então, eu posso generalizar para ele NS2, N-1, D2. Certo? E assim vai. Até NS2, N-1, D10. Muito louco isso. Calma que a gente vai treinar, tá, gente? Ou então eu posso fazer a fórmula da fórmula. Olha, para vocês que gostam de fórmula, chupa essa manga. Qual é a fórmula geral da configuração eletrônica de um elemento que está no bloco D? Se você pegar qualquer elemento do miolo, e fizer a distribuição de qualquer um deles, ela vai dar sempre assim, ó, NS2, N-1, D, alguma coisa entre 1 e 10. É isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é só para vocês verem que existe uma generalização, tá? Embora a gente acabe não usando muito elementos de família D. E a gente poderia, eu não vou fazer, tá? Mas a gente poderia criar uma para o F também, tá? Eu vou ficar parado aqui um tempo para vocês perguntarem coisas, tá? Fala, Matheus. Olha, puta, Olha, agora eu tô entendendo a Priscila, viu? Agora eu tô entendendo porque esse apreço por você. É verdade isso que você falou. Vários elementos da família B, ali, ferro, por exemplo, o ferro, ele pode formar cátion mais 2, mas ele também forma mais 3. Se eu pegar o cobre, que também está ali no meio, ele pode formar cátion mais 2, mas ele também forma mais um. Então, o que que a gente vai observar? Primeiro, vários deles podem formar cátions mais 2. Verdade. Mas, alguns deles podem formar cátion mais 2 e mais 3, mais 2 e mais 4. Por que que eu estou falando isso? Porque a gente vai descobrir no final das contas que muitos desses elementos nem seguem a regra do octeto. Porque vamos parar para pensar uma coisa aqui que é meio óbvia, gente. Vamos supor que um elemento fique estável perdendo 2 elétrons. Ok, então a carga dele é mais 2. Então por que que existiria o mais 3? Como é o caso do ferro. Porra, se o ferro mais 2 é estável, por que que existe o ferro mais 3? Se vocês estudam hemoglobina, vocês sabem a diferença do ferro 2 e ferro 3. Então veja, primeiro, uma coisa que você já matou incerto. Os elementos daqui formam cátions, porque são metais. Muitos vão formar carga mais 2. Só que, infelizmente, nós vamos ser obrigados a decorar as cargas deles por conta desse problema. Agora, se você pega um elemento... Por que que os elementos de grupo A são mais de boinha na lagoa? Porque, por exemplo, se você pega um elemento da família 1A, ele vai sempre perder um elétron. Então, lembra das regrinhas? Todos os elementos da família 1A têm carga mais 1. Isso é uma regra de NOx, inclusive. Quando a gente for estudar NOx, a gente vai lembrar disso aqui. Por que que o sódio ele é sempre mais um? Por que que o potássio é sempre mais um? Isso tem a ver com a configuração da camada. Por que que os caras que estão na 2A são sempre mais 2?
Por que que o oxigênio, por que que o oxigênio é -2? Tendência de receber elétron para completar o octeto. Tá? Então tudo vai fazendo um pouco mais de sentido quando você olha para a tabela desse jeito. Que mais? Que mais? Perguntas, vamos lá. Então vamos para a parte 2, que agora vai ficar legal. Eu vou dar toda a teoria, tá, de uma vez, e aí depois a gente faz exercícios. Eu posso apagar parte disso aqui? Se vocês não quiserem desenhar outro, não precisa, tá? Pronto. Parte 2. Propriedades periódicas. Propriedades periódicas. Não. Não, porque quase nem aparece. Já o D já não aparece muito. Então, deixa quieto o F. É, exatamente. O que que é descobrir um elemento novo? É descobrir um elemento cujo número atômico seja um maior do que esse aqui. E assim vai. É claro que o que que acontece na prática, né? Não é tão simples assim, ah, vamos enfiando elétron ali. Porque você não consegue enfiar elétron se você não tiver próton dentro. Esse é o problema. Para você criar um elemento com elétron a mais, você vai ter que botar um próton a mais no núcleo. E aí é que está o problema. Por quê? Você já tem um certo nível de. Você já tem tanto próton aqui que o elemento ele fica naturalmente instável. Só para vocês terem uma noção do que eu estou falando, esses elementos aqui, ó, que foram criados recentemente, aí nos últimos 10, 15 anos, alguns deles têm tempo de vida de 15 segundos. Então, o cientista sintetiza o elemento, mas por conta da instabilidade que ele tem, ele já degrada, tá? Não. Na verdade, aí você fala, então por que que os caras estão fazendo? Porque ao fazer esse tipo de coisa, você desenvolve tecnologia nova, né? Muitas vezes a gente vê certas coisas sendo descobertas e fala, meu, para que que essa coisa está sendo descoberta? Às vezes é para nada mesmo. Só que a tecnologia que ela acaba desenvolvendo para chegar até ali é que importa, tá? É, beleza. Vamos falar de propriedade periódica. Bom, o que significa propriedade periódica? Bom, é uma propriedade que varia dentro de um período da tabela. Por exemplo, olha lá para o grupo 3, para o período 3. Você tem uma série de elementos aqui, não tem? Esses elementos têm algumas propriedades que variam de acordo com a posição na linha da tabela. Então, por exemplo, se o átomo estiver localizado mais à direita, ele tem tal característica. Se o átomo tiver localizado mais à esquerda, ele tem tal característica. É basicamente isso que a gente chama de propriedade periódica, tá? Eu vou escrever aqui, ó. Propriedades periódicas são aquelas que variam dentro de um período da tabela, da tabela periódica. E por que que a gente aprende esse tipo de coisa? Ao compreender essas propriedades periódicas, a gente vai conseguir entender, por exemplo, por que que alguns elementos têm propensão a perder elétrons, enquanto outros têm propensão a ganhar elétrons. Por que que tem elemento que prefere fazer ligação covalente e tem elemento que prefere fazer ligação iônica?
É basicamente nessa linha que a gente está querendo entender. Por que que, por exemplo, olha onde vai a coisa, só para você sentir o nível, que a gente às vezes não conecta. Por um acaso, você já ouviu algum professor de química dizendo assim, para uma molécula fazer ponte de hidrogênio, ela tem que ter H ligado a FON. Já ouviram, né? Por quê? Por causa da eletronegatividade. E por que FON? Como é que eu sei que o F, o O e o N são os mais eletronegativos? Por quê? É a tabela que vai explicar. Porque, quer ver onde vai também? Quando a gente estuda pilha, lá no final do ano, quando a gente estiver arrancando os cabelos do couro, a gente aprende que existe um tal de potencial de oxidação e potencial de redução. E tem alguns elementos que têm potencial de oxidação altíssimo. E tem outros que não têm potencial de oxidação altíssimo. Por quê? A resposta está aqui. Tem uma série de perguntas cujas as respostas estão na tabela. Então o que a gente quer é criar esse tipo de base de conceito. Bom, eu olho na tabela e falo, olha, porque o átomo está aqui, ele é assim, 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 ele vai fazer tal ligação, ele vai doar elétron, e aí eu consigo mapear o comportamento dele. E aí aquilo que você era decorado, agora não é mais decorado, é lógico, tá? Bom, a gente vai trabalhar com algumas propriedades periódicas e não todas. A gente vai dar ênfase, vamos dizer assim, para aquelas que são mais importantes, tá? A, a propriedade periódica mais importante, vamos escrever aqui, ó, primeira propriedade, é o que eu chamo de raio atômico. Propriedade. Eu chamo de raio atômico. Eu vou fazer uma definição de raio atômico, gente, que não é a definição mais correta, mas ela vai te fazer entender isso, tá? Vamos lá. Ô, Gustavo, deixa eu te fazer uma pergunta, pera um pouquinho só. Você não mudar só. Um minutinho, tá, pessoal? Já vou continuar. Voltando, gente. Primeira propriedade, raio atômico. Para você entender o que é raio atômico, tenta imaginar que o átomo é uma bola. E aí lá no meio dessa bola tem um núcleo, ok? E os elétrons estão distribuídos ali nas camadas. De tal maneira que existe uma camada mais externa. Então, tenta imaginar que o raio atômico seria mais ou menos a distância do centro do átomo até a última camada. Vou escrever isso aqui, ó. Distância do centro do átomo até a camada. Por quê? Espera aí que eu já vou te falar. Ninguém mandou você perguntar, agora aguenta. É porque, na verdade, por que que não é a mais correta falar? Porque, primeiro, você concorda que para eu fazer essa medida, eu precisaria ter um átomo sozinho? Pegar um átomo e medir isso. Agora, os átomos, você não encontra átomo sozinho na natureza.
Entendeu qual é o problema? Então é uma ideia parecida. Como é que eles fazem a medida? Eles pegam, por exemplo, dois átomos, por exemplo, eu quero medir o raio do hidrogênio. Então o que que os caras fazem? Eles têm que pegar uma molécula de hidrogênio, medir a distância entre os dois átomos e dividir por dois. Isso seria, tá? Então, assim, a definição, por que que eu não quis colocar a definição? Porque a definição é a seguinte: o raio atômico é a média da distância interatômica de dois átomos. Eu pego a distância dos dois átomos, corto no meio, aquilo é o raio atômico. Então, o que nós queremos aqui é saber o que faz um átomo ser maior ou menor. A gente não vai, em nenhuma situação, a gente vai se preocupar em saber o tamanho do átomo. Mas eu consigo, pela posição na tabela periódica, avaliar quem é maior, quem é menor. Então, o intuito aqui é ver como essa propriedade varia dentro da tabela. Tá? Ó, a pergunta é a seguinte, ó: como varia o raio atômico dentro da tabela periódica? Aqui. Bom, vamos começar pela parte fácil. Qual é a coisa mais importante que vai ser determinante, vamos dizer assim, no fato do átomo ser maior ou menor? O número de camadas. Isso é a primeira coisa que a gente analisa. Né? Então, por exemplo, se eu pego um elemento qualquer da segunda linha, sei lá, vou pegar aqui o sódio, o lítio, e comparo com um elemento da quarta linha, qualquer elemento da quarta linha, você está comparando elementos que têm duas camadas e elementos que têm quatro camadas. Então é óbvio que um elemento de quatro camadas vai ter maior tamanho. Então, a gente começa olhando para o átomo e avaliando se o átomo está mais acima ou mais abaixo da tabela. Então a gente pode escrever assim, ó: o raio cresce conforme o período. Conforme o período. O raio cresce conforme o período. Então, isso já me permite, por exemplo, comparar raios atômicos entre elementos que estão mais acima e elementos que estão mais abaixo. É mais ou menos isso. Ó. Vou tentar fazer uma coisa aqui meio ilustrativa. Vamos imaginar que eu fosse representar por desenhinhos os átomos da família 1A. Tá aqui. Então, ó, hidrogênio, bem pequenininho. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Olha o tamanho do frâncio. É meio que isso. E isso acontece em qualquer coluna da tabela. Em qualquer coluna da tabela. Fala. Isso, S1. É, isso a gente vai descobrir daqui a pouquinho. Tá? Isso vai ser um problema. Porque, veja, por enquanto, o que que nós estamos usando como parâmetro para comparar tamanhos? Número de camadas. Essa é a parte fácil da história. O problema é que, em algumas situações, o exercício vai pedir para você comparar tamanhos de átomos, por exemplo, que estão na mesma linha. E aí? Aí eu não posso usar esse critério. Né? O critério camada eu uso para eventual comparação entre átomos que estão em camadas diferentes. Tá? Agora, dentro de um mesmo período, eu vou escrever primeiro e depois eu explico, tá? Dentro de um mesmo período, cresce
Da, da direita para a esquerda. Dentro de um mesmo período, cresce da direita para a esquerda. Eu vou mostrar para vocês o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, ó, pega aqui na terceira linha, esse elemento aqui, ó. Ele está bem à esquerda, tá vendo, ó? Se eu comparar o tamanho desse átomo com o tamanho dos átomos que estão na mesma linha, o átomo que está desse lado aqui, ó, ele é menor. Ó, é que não vai dar merda, né? Eu cresci demais aqui. Mas vocês entenderam, ele faz isso aqui, ó. Calma, calma, devagar. Calma. Sim, ele tem mais elétron. Então a conclusão que eu chego é: isso não é importante. Entendeu? Se isso fosse importante, ter mais. Porque essa é a primeira coisa que as pessoas pensam. E a Sara também já meio que perguntou isso. Falou, professor, mas pera um pouquinho. Esses caras desse lado aqui, eles têm mais elétron. Sim. Só que eles também têm mais próton. E aí existe uma situação que a gente vai descobrir. Então, primeiro, vamos guardar a regra. E depois eu explico a regra. Qual é a regra do raio atômico? Regra geral. Que depois a gente acaba usando, gente, meio que quase que automaticamente, tá? A gente decora essa regra e aí você não vai precisar ficar pensando nisso toda hora. Eu vou explicar, obviamente, tá? Mas a gente não vai precisar ficar pensando nisso toda hora. Então, ó, se eu pensar na vertical, o raio ele cresce de cima para baixo. O raio ele cresce de cima para baixo. Comparando átomos que estão na mesma linha, pelo que está escrito ali, ele cresce da esquerda para a direita. Então ele cresce da esquerda para a direita. Então, se a gente, vamos dizer assim, se a gente juntar essas duas situações, a gente vai chegar à seguinte conclusão: os átomos de menor tamanho estão localizados nesse quadrante da tabela. Fazendo uma divisão meio grosseira, gente, de quadrantes da tabela, pensa nos átomos daqui, ó. Eles são os átomos que estão mais à direita e mais acima. E eu poderia destacar entre eles o menor dos menores, que é o hélio. De todos os átomos da tabela periódica, todos, o hélio tem o menor raio. Assim como de todos os átomos da tabela periódica, o frâncio tem o maior raio. Tudo bem até aqui? Os bichinhos de baixo continuam valendo pela regra da de direita para a esquerda. Então, os bichinhos de baixo. Terras raras, tá? Agora, vamos falar por que isso acontece? Porque aparentemente isso é contraintuitivo. Como pode um átomo que tem mais elétron ser menor? Como é que eu explico isso? Ó? Efeito atrativo entre núcleo e eletrosfera. Para a gente poder comparar, eu vou mostrar para vocês dois exemplos, tá? Vamos escolher dois extremos da terceira linha, tá bom? Eu vou pegar esse cara aqui, ó, que é o sódio, que é o primeiro elemento da terceira linha, e vou pegar o gás nobre dessa mesma linha, que é o argônio.
eu tô fazendo? Nossa, peraí. Ó, esse aqui é o sódio. O que que você tem que olhar para cá, gente, para entender o processo? O sódio tem 11 elétrons em três camadas atraídos por 11 prótons. Então eu tenho isso, ó, 11 prótons, tá? E aí eu vou desenhar aqui as camadas eletrônicas, tá? Os elétrons estão distribuídos em três camadas, de tal maneira que esses prótons, eles vão exercer uma atração sobre as três camadas. Tá bom, beleza. Agora, se eu pegar, por exemplo, o argônio, que é 18, e fizer a distribuição, você vai ter 18 prótons com as mesmas três camadas. Aí o que que pode acontecer aqui? Tem muito aluno que pensa assim: ah, professor, mas o argônio ele deveria ser maior porque a última camada dele tem mais elétron. Então esse é um raciocínio que normalmente a pessoa tem. Só que o que que eu posso questionar sobre esse raciocínio? Gente, o elétron é uma partícula muito pequena. O fato de ter um elétron ou sete numa camada não vai fazer a camada ficar maior. Não é, a gente não está colocando, sei lá, laranja dentro de um saquinho, que você vai colocando laranja no saquinho, o saquinho vai ficando estufado. Você está acomodando elétrons. Então, o fato de ter um ou 8 elétrons, em termos disso, para a camada não interessa. Agora, o que que interessa? Nessa camada, eu tenho 18 cargas positivas sendo atraídas, desculpa, 18 cargas negativas sendo atraídas por 18 positivas. Então, se você tem uma atração de 18 com 18 aqui, você concorda que ela deve ser uma atração mais intensa do que 11 puxando 11? Quanto mais cargas de sinais opostos vocês têm, mais compactada vai estar a camada. Então, se a gente fosse desenhar eventualmente a camada do argônio, ou as, eu faria isso, ó. Ó. A gente vai dizer que a camada ela está mais empacotada, devido a uma maior atração núcleo-eletrosfera. Núcleo-eletrosfera. Pode falar. Não, aí essa palavra você que está usando. Eu só falei que as camadas estão mais apertadas. Para, mas eu não sei qual é o volume desse átomo, eu não sei qual é a massa. Isso é uma outra questão. Não tenta ficar extrapolando, calma. Porque, veja, nós estamos calculando raio, não é volume, cuidado, tá? Agora, vamos tentar generalizar, né? Bom, primeiro, eu só posso pensar nessa história se a gente estiver comparando átomos que estão na mesma linha. Agora, veja por que o tamanho aumenta para a direita. Vamos lá, volta lá na tabela grandona. Esse cara aqui, ó, que é o argônio, ele tem 18 prótons, 18 elétrons em três camadas. Então é 18 atraindo 18. Esse aqui tem 17 prótons em 17 elétrons em três camadas. 17 atraindo 17. Esse aqui vai ter 16 atraindo 16. 15 atraindo 15. 14 atraindo 14. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Conforme eu ando da direita para a esquerda, o número de prótons e elétrons vai o quê? Diminuindo. Se o número de prótons e elétrons vai diminuindo, essa força de apertar a camada vai diminuindo. Então a camada vai ficando mais relaxada, porque está na terceira. Aí eu estou olhando, por isso que eu estou olhando sempre aqui, ó. Se eu tiver cuidado com a pegadinha maldita de vestibular.
Pegadinha maldita de vestibular. O cara pega um átomo daqui, ó, terceira linha, e pega um daqui, ó, da quarta linha. Quem é maior? O da quarta. Porque aí você já tem camada diferente. Eu costumo brincar, gente, que você só vai olhar para esse problema se as camadas empatarem. Se você estiver analisando dois átomos, por exemplo, e o número de camadas empatou, ah, os caras estão no mesmo número de camada. Aí você vai para essa história da atração, tá? Ou então, guarda aquilo ali, né? Acho que fica bem mais prático, né? Fala. Não, veja só. Vamos voltar lá no. É porque assim, o meu desenho, ele tá muito mal feito. Do jeito que eu pus aqui, o núcleo parece que é maior que a eletrosfera. Gente, vamos lembrar que nós estamos falando do átomo com núcleo minúsculo. Então, isso aqui, na verdade, é um pontinho com 11 prótons. Não, não é o núcleo que é maior. O núcleo é do mesmo tamanho. O que faz o átomo ser maior ou menor são as eletrosferas. Então, eu vou tentar desenhar de uma forma um pouco mais realista. Isso aqui é o sódio, ó. Isso aqui é o sódio. Isso aqui é o Na. Tá. Quem é o argônio? É isso aqui, ó. O núcleo é o mesmo tamanho. Tipo, é um pontinho no centro do átomo. A questão é, esse pontinho aqui no argônio, ele consegue atrair para mais perto de si aqueles elétrons. Porque aqui você tem 18 atraindo 18. Sim, sim. Na verdade, é o número de prótons que influencia no final das contas. Por quê? Porque eles têm o mesmo número de camadas. Então, se esse cara tem 18 prótons, ele vai atrair os 18 elétrons com mais força do que esse cara que tem 11 prótons e está atraindo 11 elétrons. Tá? Tanto é que em alguns livros, o que, que os caras falam? Escrevem. Eles falam assim, ó. Numa mesma linha, o raio cresce com a diminuição do número atômico. Numa mesma linha, o raio cresce com a diminuição do número atômico. Vou escrever isso aqui, ó, que é uma frase boa. Numa mesma linha, o raio cresce com a diminuição do número atômico. Tá aqui. Oi. Peraí, fala de novo. Tem, calma, a gente vai chegar lá. Tá? Porque assim, o que que nós estamos fazendo até agora, né? Eu tô calculando, não, desculpa. Eu estou comparando raio de átomo neutro. Só que daí tem o problema do cátion e do ânion. Tá? Essa propriedade que a gente está discutindo, pessoal, por que que eu estou discutindo ela bem devagarzinho? Porque ela é a mais complicada de todas. Depois que a gente souber avaliar o raio, aí eu consigo avaliar tudo o resto. Tá? Vocês vão ver que na próxima aula isso aqui vai render muito mais. Já que você falou dos íons, vamos falar sobre íons. Comparando átomos e íons. Ele não está medicado, né? Visivelmente. Gente, olha só. Eu vou falar uma palavra aqui, vou ver se vocês lembram o que que é, tá? Espécies isoeletrônicas. Tá. Então é o seguinte. Eu quero que você diga para mim quem é maior.
Ah, peraí. Já vamos colocar tudo de uma vez só. Ó, eu peguei um átomo neutro, que tem 10 elétrons. Eu peguei um cátion trivalente e peguei um ânion bivalente. Só que eu tomei o cuidado de escolher átomos que têm o mesmo número de elétrons. Então aqui, por exemplo, eu peguei o alumínio, 13, 3 mais, e peguei o oxigênio, O, 2 menos. E aí eu gostaria de comparar. Bom, gente, a primeira coisa que a gente tem que observar aqui é o seguinte: já que os caras são iseletrônicos, eu sei que a distribuição eletrônica dos caras é a mesma. Então, por exemplo, se eu fizer a distribuição do gás nobre, eu estou fazendo a distribuição dos outros dois. Então, eu vou escrever aqui, ó, a distribuição em si, para todo mundo, é essa daqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6. Acabou. Por exemplo, se eu fosse distribuir o alumínio neutro, viria aqui 3s2, 3p1. Só que eu tirei os elétrons, ficou assim. E agora, José, quem desses átomos é o maior? Ou existe uma maneira de eu comparar? Se sim, como? Você não está trabalhando com situações onde os átomos estão com o mesmo número de camadas? Como é que eu comparo? Próton. Veja, o neônio, ele tem um núcleo. Esse núcleo tem quantos prótons? 10, atraindo 10 elétrons. Já o alumínio, ele tem 13 prótons, atraindo 10 elétrons. E aqui eu tenho 8 prótons, atraindo 10 elétrons. Todos eles vão ter 10 elétrons. 10 elétrons, 10 elétrons, 10 elétrons. O que a gente vai ter que avaliar agora? A força que o núcleo exerce sobre esses elétrons. Tá. Qual desses caras consegue puxar os elétrons com mais força? O alumínio. Justamente porque o alumínio tem mais prótons. Então, se eu fosse desenhar os elétronzinhos aqui, eu desenharia eles bem apertadinhos assim, ó. Bem pequenininho. Camadinha assim. Tá? Em contrapartida, quem seria o átomo onde a atração seria menor? No oxigênio. Então, ele seria maior. Estou exagerando aqui, nem sei o tamanho, tá? Não é tão diferente assim, tá, gente? É só um pouquinho diferente. E o neônio, ele está no meio da história. Ó. Então, por exemplo, existem alguns exercícios. O Enem é difícil aparecer esse tipo de questão, tá, gente? Porque isso aqui é uma questão muito, muito conteudista, né? Mas, por exemplo, eles falam assim: das alternativas, abaixo assinale aquela que apresenta os átomos em ordem crescente de raio atômico. Ou em ordem decrescente, por exemplo. Né? Então, por exemplo, se eu fosse organizar essas espécies em ordem crescente, eu colocaria primeiro o alumínio, que é o menorzinho, depois eu colocaria o neônio, e depois eu colocaria o oxigênio, tá? Oi, fala. Então, mas aí veja, eu não estou comparando o neônio com o alumínio. Eu estou comparando o neônio com alumínio mais 3. Se eu estou comparando o neônio com alumínio neutro, aí eu uso a regra da tabela. Quando eu estou comparando um átomo com cátion, com ânion, aí eu preciso analisar a estrutura, tá? Dos dois caras. Tá? E aí, oi, pode falar. Por quê? Hã? Não entendi, pode falar. Não, todos. São duas, desculpa. Ah, não, isso aqui é só uma cagada do desenho, tá, gente? Só uma cagadinha do desenho. Mas o alumínio é menor por quê? Vamos ver se eu consigo explicar. Os três átomos têm duas camadas. Só que as duas camadas do alumínio, elas estão sendo puxadas por 13 prótons,
que são mais prótons do que você tem nos outros dois casos. Então, como ele faz mais força nas camadas, as camadas ficam mais grudadas perto dele, entendeu? Por isso ele ficou menor. É que eu também desenhei uma terceira camada aqui, estava errado, tá? Essa terceira não existe. A gente vai perceber aqui um padrãozinho, tá, gente? Que é quase que uma regra. Geralmente, cátions são menores do que átomos neutros, comparando com o mesmo número de elétrons, né? Ó, cátions são menores do que átomos neutros, e os ânions costumam ser maiores que átomos neutros, tá? Isso quando você compara átomos que têm o mesmo número de elétrons. Isso tem a ver justamente com essa questão de ter mais próton ou menos próton, tá? Oi. Aí, exatamente. Se você não está lidando com átomo carregado, aí vale essa regra aqui, ó. Acabou, é só próton, tá? Por isso que tem que ficar um pouco atento quando ele pede para comparar átomo com íon, tá? Do que exatamente, os cátions são menores. Isso para espécies isoeletrônicas, tá? Ó. Para isoeletrônicos. Para isoeletrônicos. Pergunta, gente. Zerou? Vamos almoçar? Bora. Agora. Agora. Isso é para vocês verem como eu sou bonzinho. Não é, porque eu não quero começar conteúdo. Vai dar merda, eu não vou conseguir terminar, entendeu? Por isso. Hã? A resolução? Acho que só amanhã ali. Porque eu tô sem o meu notebook aqui. Ah, entendi. Eu não consigo ali. Não consigo. Eu só vou conseguir mandar mesmo à noite, se for o caso, mas aí já passou a oficina, né?